Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um Sexo e Prosa, através da TV Ops, Canal 10 e também do Facebook. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento abusivo. Vamos estar aqui com a entrevistada psicóloga que vai estar falando sobre os vários tipos de relacionamento abusivo e também a advogada que vai poder tirar nossas dúvidas. E hoje nós estamos aqui com Aline Ferreira, psicóloga. Muito bem-vinda, Aline. Aline é psicóloga, é mestranda em psicologia, também está psicóloga do CREAS aqui em Arapiraca. Seja muito bem-vinda, Aline. Olá, pessoal. Olá, Cássia. Eu agradeço pelo convite desde já, pela temática que muito me interessa. Eu agradeço também a audiência do público, né? E abre espaço realmente para sanar as dúvidas relacionadas à temática de relacionamento abusivo. Pois é, então vamos falar quais os tipos de relacionamento abusivo que existem. Na atualidade, saindo do foco legislativo, né, que fica para a nossa colega advogada, na atualidade a psicologia entende alguns tipos. Dentre eles, a violência psicológica, né, que a gente entende como humilhação que o sujeito passa. E eu acho importante também deixar um adendo que quando a gente fala sobre relacionamento abusivo, não é com foco somente na mulher, mas também existem homens, né, que passam por esse processo e que é importante também que haja a necessidade de que eles também saibam quando eles estão num relacionamento como esse. Nós temos a violência psicológica, que se trata de humilhações, manipulações que o sujeito faz. E que ela é muito frequente, acontece em muitos relacionamentos e que muitas vezes é velada, né? Isso. E eu acho, no meu ponto de vista profissional, que é a primeira violência de todas, né? Porque ela vai no âmbito mais frágil do sujeito, né? Que é o pensamento, que são as crenças, que são o desenvolvimento da fala, né? Os discursos dessa pessoa. E aí eu entendo que essa violência vai desencadear as outras, né? Nós temos a violência física nas agressões, nós temos a violência patrimonial, que é quando o sujeito passa a controlar a vida profissional do outro ou os patrimônios do outro. Nós temos também a violência tecnológica, que é a violência que o sujeito faz com que o outro dê a senha dele, controle o que ele manda para ele, né? Nós temos a violência sexual também, que entra no âmbito da necessidade do outro de ter prazer como é que eu posso dizer? Na minha dificuldade. Muitas vezes o outro não aceita que eu tenho limitações no prazer na hora do sexo, e aí ele faz com que eu faça aquilo, mesmo que não seja da minha vontade. Isso, até porque a sexualidade, o momento em que a pessoa está ali envolvido com o outro no ato sexual, é preciso que se tenha diálogo, conversa, aceitação de ambas as partes, não é verdade, Aline? Isso é importante, porque isso também vai entrar num outro ponto que eu trouxe para trabalhar aqui com vocês hoje, que é no sentido da fragilidade da vítima. Muitas vezes essa vítima tem uma deficiência no seu autoconhecimento, no seu reconhecimento de habilidades positivas, que fazem com que ela seja submissa a essas situações. E muitas vezes nós temos um modelo social que faz com que a gente entenda que o homem, nesse caso específico, na hora H, seja o provedor do prazer, seja o provedor da manipulação da situação. E muitas vezes coloca essa mulher em uma situação de vulnerabilidade mesmo. Em que, em alguns casos, essa mulher também está inserida e ela não consegue sair, porque ela acha realmente que a culpa é dela. Exatamente. A gente entra nesse ponto na crença de que a mulher tem que ser submissa ao homem e que se no relacionamento não der certo, casou, tem que continuar. Então, a gente entra na história social da composição de família, na história social da composição de relacionamentos, que nós tivemos um apoio ideológico, seja religioso, seja capitalista, de que o homem era provedor do lar e a mulher tinha que ser submissa àquilo que ele quisesse, porque quer queira, quer não, era ele quem trabalhava, era ele quem sustentava o ambiente familiar. Isso também entrava a sexualidade. Era o homem que dizia o jeito que ele queria, era a mulher que tinha que fazer do jeito que ele queria, e muitas vezes essa mulher não tinha sexualidade.
Então a gente vai ver hoje, quando nós vamos expressar a nossa sexualidade, falar as nossas vontades, nossos desejos, pervertida. É a errada, né? Então, nós temos hoje mulher do lar e mulher da rua, né? Mulher que gosta, que não aceita determinados relacionamentos e se acha importante ter vários parceiros, é vista como errada, né? Então, é nesse sentido que entra no campo social, que infelizmente ainda está cristalizado e massificado na nossa subjetividade. É verdade, Aline. O que a psicologia ela diz sobre isso? No campo de relacionamento afetivo, nós entendemos que relacionamentos sociais são importantes para a nossa sobrevivência enquanto espécie, né? E no sentido de relacionamentos sexuais e relacionamentos afetivos, nós entendemos que o sujeito tem uma sexualidade que precisa ser vivenciada, né? E aí que vão entrar questões de gênero, que vão entrar questões de como esse sujeito expressa essa sexualidade. E aí também é importante frisar que no campo do agressor e no campo da vítima, a gente entende que o agressor é um sujeito fragilizado que precisa depositar no outro esse poder que ele, como é que eu posso dizer, internaliza para si, né? E fazer com que o outro seja submisso para ele. No caso da vítima, nós entendemos que são pessoas que estão com o autoconhecimento fragilizado e que muitas vezes precisa sair da zona de conforto e partir para a ação de mudança comportamental. Então, aí é que entra a importância de um terceiro, para fazer com que essa pessoa enxergue essa fragilidade e enxergue que aquele relacionamento não é um relacionamento saudável, né? E é importante frisar, Cássia, que esse terceiro precisa ser uma pessoa neutra na situação, né? Principalmente um profissional de saúde mental, de modo que ele entende, né, a contingência que está acontecendo, as variáveis que estão envolvidas, e não revitimize essa mulher, não revitimize esse rapaz, né? Então é importante essa neutralidade. É até aquela questão em que muitos falam, apanha porque quer, e nenhuma mulher, ela quer viver em uma situação dessa. Então, ela precisa dessa ajuda psicológica, ela precisa desse olhar externo e sem preconceitos, sem uma fala que venha deixar essa mulher mais amarga, mais triste, porque quando ela ouve isso, automaticamente ela já vai se sentir com a autoestima muito baixa e vai se tornando a vida dessa mulher muito sofrida e em alguns casos até casos de suicídio que pode acontecer diante dessa situação que essa mulher vem vivenciando de sofrimento desse relacionamento abusivo. É importante frisar sempre e mais uma vez a importância da neutralidade desse terceiro, para que não haja revitimização e que a gente mais uma vez não coloque a culpa na mulher de estar naquela condição. Que muitas vezes acontece também de ouvir, mas você é defensora das mulheres, você tem homem também que sofre. Eu volto a dizer, são casos e casos. E a gente precisa prestar atenção de modo que a nossa fala não seja mais um peso na vida desse sujeito, né? E de modo que não revitimize essa pessoa. Que a gente tome cuidado, porque as relações não são só relações no sentido social. Existe uma dependência emocional por trás disso. E a vida de cada sujeito é que vai dizer o porquê que ele é dependente emocional do outro. Então, a importância de um profissional da saúde mental é que nós temos a capacidade, né, a metodologia e a ciência para conseguir atingir a história de vida desse sujeito, analisando caso por caso, parte por parte, de implicâncias para que esse sujeito se comporte dessa forma hoje. E até porque, Aline, nessa fase desse relacionamento abusivo, acontece o enamoramento, acontece a violência e esse homem volta a enamorar aquela mulher, volta àquela fase do apaixonamento e depois ele volta de novo a cometer as agressões também. Isso entra mais uma vez no campo da psicologia, porque a manipulação é quando o sujeito diz, não, eu vou mudar, eu posso ser melhor. E aí o outro fragilizado, desconhecendo mais uma vez o seu potencial enquanto sujeito, suas habilidades, se marginaliza a isso, né? Então isso mais uma vez entra no campo da psicologia, porque faz com que o sujeito diminua as suas crenças e acredite muito mais na crença e no potencial do outro.
As crenças sociais, a gente sabe que ela existe e muito. É preciso que se faça um trabalho interno com essa mulher para que ela também possa tirar algumas crenças que ela vivenciou durante essa fase desse enamoramento, dessa paixão e também dessa paquera, que começa aí por essa paquera, quando acontece essa violência, e ela volte a compreender que ela é um ser em potencial, que ela tem um potencial incrível, que ela pode ir além, que ela pode sair daquela situação. Para que isso aconteça, leva um bom tempo. Sim, isso é importante, porque na psicologia a gente trabalha com o empoderamento da autonomia do sujeito. Então, nós entendemos que mostrar para ele as habilidades que ele tem, que muitas vezes é cegada porque você está num relacionamento que o outro o tempo inteiro diz que você não presta, de que você não serve para nada, de que você é só mais um capacho, para que ele reconheça que ele também tem potencialidades. E aí a importância da psicoterapia, por exemplo, nesse sentido, de descobrir essas habilidades e potencializá-las, né? Mostrar para essa pessoa que ela não tem só defeitos. Mostrar para essa pessoa, inclusive, que ela tem a potencialidade de viver muito bem ou melhor do que nesse relacionamento, né? E a importância também dessa intervenção é que faz com que essa pessoa consiga se relacionar com outras. Porque eu entendo que a maior marca da violência psicológica num relacionamento é deixar o outro vulnerável a não conseguir se relacionar com outras pessoas, né? Que faz com que ela acredite que nasceu para aquele outro, por mais que se tornou ex, eu nasci para ele e a minha vida vai ter que girar em torno dele, por mais que acabe, aquele círculo vicioso continua existindo. Porque aí vai existindo os excessos, né? O excesso do ciúme, não pode falar, não pode olhar, e essa mulher ela vai se privando de muita coisa, até de se olhar no espelho e perceber quanto ela é especial. Ela é mãe, ela é filha, ela é irmã, ela é cunhada, ela é tem uma série de papéis aí que essa mulher precisa, e nesse momento em que ela começa a se perceber, ela vai fazendo essas mudanças internas. Isso também é importante porque eu lembro de alguns atendimentos que eu fiz com mulheres em situação de vulnerabilidade, e muitas vezes uma fala que nós profissionais saltamos assim, diante da situação, é um insight, né? Para ela tá numa situação de extrema vulnerabilidade que ela não enxerga coisas óbvias, que para nós que estamos em terceiro plano, né, de fora, são coisas óbvias. Que uma mulher pode vestir uma roupa que ela quer, que uma mulher pode arrumar o cabelo do jeito que ela quer, que uma mulher pode usar uma maquiagem de batom vermelho sem necessariamente estar sendo vista como vulgar, né? Então, são crenças que, volto a dizer, precisam ser quebradas socialmente, sim, mas que há extremamente importância no atendimento individual, né? De potencializar esse sujeito para lidar com as crenças sociais, com as crenças que o mundo impõe, né? Nesse relacionamento. Então, é importante. E eu volto a frisar, se o sujeito tem conhecimento dessas violências que são tidas, da característica de cada uma delas, ele consegue identificar se ele está dentro de um relacionamento abusivo, né? Então, eu volto a dizer, é violência financeira, é violência psicológica, é violência digital, que hoje nós temos, é violência física, é violência sexual. Isso, essa violência digital, muitos dizem, não, é porque eu te amo e você precisa confiar, e aí você precisa me dar as senhas, e aí começa todo um processo de sugar essa mulher. Então, essa mulher precisa despertar. É hoje que a mulher precisa ter esse olhar para dentro dela e saber que ela é um ser individual. Ela não está ali uma só pessoa naquele relacionamento. Existem duas pessoas diferentes. Cada uma tem a responsabilidade no seu relacionamento. E a partir do momento que ela consegue compreender isso, tudo muda na vida dela, não é, Aline? E não só muda no sentido de mudança comportamental para si, mas do outro entender o respeito que ele precisa ter com ela, né? Porque quando eu falo de mudança comportamental na vida do sujeito, eu falo não só no sentido dele continuar ou não numa relação, mas ainda que ele continue, desde que ele entenda que o outro precisa respeitá-lo, né? Que exista esse espaço de diálogo, que relacionamento é diálogo. Se nós formos conversar com casais de 20 e 30 anos de casamento, nós temos essa observação,
que são experiências de diálogo, de saber o limite do outro, de saber ouvir o outro, de saber como falar com o outro, que entra no campo da assertividade, né, que é uma questão também trabalhada em psicoterapia. E é nesse viés, né, Cássia? Que vai seguindo e os relacionamentos vão dando certo, né, Aline? Isso. É importante isso porque a mulher que está lá em casa, que está nos vendo nesse momento e que ela possa compreender que ela pode buscar essa ajuda e que se ela for buscar essa ajuda, automaticamente ela vai resolver a situação lá no seu relacionamento. Não necessariamente ela precise sair desse relacionamento porque ela está sofrendo essas violências. Isso pode acontecer dessa mulher estar sofrendo essa violência e ela não necessariamente ter que sair daquela relação? Isso vai muito de acordo com o que o outro deseja para a vida dele, né? Nós, enquanto profissionais, não podemos apontar se é relacionamento abusivo ou se não é. A gente faz com que o outro encontre essas questões. Então, assim, se nós entendemos isso, nós partimos do princípio de que se o outro não vê que é um relacionamento abusivo, no entanto, ele vê que precisa se apresentar no caráter respeitoso, nós ensinamos habilidades a esse sujeito para ele adquirir modos de fazer com que o outro respeite, desde que ele continue no relacionamento. Isso é sempre uma escolha do outro, né? Eu, enquanto profissional, não posso apontar e dizer, olha, Cássia, você está num relacionamento abusivo e possivelmente daqui a um mês você apanhe. Né? Que isso são possibilidades que eu vou mostrar para ele ou para ela, né? Mas eu não posso jamais dizer que vai, né, desencadear. Isso. E que, assim, muitas vezes ela não está compreendendo, ela não está vendo isso. É preciso que ela reconheça isso internamente. A partir desse momento, ela vai resolver essa situação. E lembrando, mais uma vez, que a psicologia trabalha com a ideia de que o outro vai lidar com as consequências. Então, eu, enquanto profissional, estudei e me gabaritei para mostrar para ele as possibilidades de vida, sejam elas negativas ou positivas, mas a escolha é sempre do outro. E isso não entra só no campo da psicologia, entra no campo social, que as pessoas aprendam a respeitar, né, as escolhas dos outros. Isso é muito importante ser frisado também. Vamos falar dessa pessoa, dessa mulher, desse homem que está vivendo esse relacionamento abusivo. Como ele deve sair desse relacionamento abusivo? Então, como eu já citei, né, vai entrar num campo muito do autoconhecimento, né, do exercício do autoconhecimento. E eu pontuo o seguinte, que se o relacionamento, se a pessoa tem conhecimento dessas características de tipos de abuso, de forma inicial, e ela consegue fazer essa autoanálise, pode ser que esse caso se desenvolva por si só. Mas, na grande maioria dos casos, a pessoa está tão nadada emocionalmente que precisa da intervenção de um terceiro. E eu volto a frisar, existe possibilidade sim, desde que esse terceiro seja uma pessoa capacitada para fazer com que você se resgate e se reconheça. Então, assim, entra mais uma vez no campo da mudança, né? Da mudança tanto do agressor se procurar ajuda, porque existem possibilidades do agressor procurar ajuda, perceber que o que ele está fazendo é doentio, tanto no campo da vítima se reconhecer enquanto pessoa, as suas habilidades e mudar, né? Porque muitas vezes a situação de fragilização é alimentada pela própria pessoa, mas não no sentido de conhecimento, como já foi falado, e não no sentido de querer, mas no sentido de formação de vida, de histórico de vida. É por isso da importância desse diálogo, até para esse relacionamento começar a se perceber o que está acontecendo aqui. Porque a partir desse momento, desse entendimento das dificuldades, dos problemas que estão ali naquele relacionamento, a partir daí essa pessoa ela pode buscar ajuda e essa ajuda vai lhe trazer benefícios para o seu relacionamento. Vai deixar esse relacionamento de uma forma tranquila, saudável, vai ter os filhos ali que também precisa crescerem saudáveis também, porque aí todos da família começam a se adoecerem. Isso. Tudo que você falou me remete ao princípio da psicologia, que é o diálogo, né? Então, se a gente tem diálogos saudáveis, nós temos relações saudáveis. Relações sociais, seja no campo familiar, no campo afetivo, homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher. Tudo vai entrar no diálogo. E aí entra no campo de eu saber como falar, de eu saber como expor o meu posicionamento, de eu saber ouvir.
né? E muitas vezes nós vivemos, volto a dizer, por questões sociais, muito isolados, né? Então nós não adquirimos a habilidade de falar, e isso vai mais uma vez voltar para o campo da importância da psicoterapia, né? E ou do acompanhamento psicológico. Porque por mais que, quando eu falo psicoterapia, não é só no sentido sessões prolongadas, mas no sentido do sujeito passar por um processo com acompanhamento psicológico, de modo que ele se conheça, seja com psicoterapia breve, seja com psicoterapia grupal, mas situações em que ele, diante do profissional, se conheça e saiba suas limitações e trabalhe em cima delas para mudar. Então, por isso que é importante também, por exemplo, a terapia de casal, né? A gente entra no âmbito de conhecer um e depois conhecer os dois. Verdade, né? Isso que você colocou é muito importante. Nas terapias de casal, o psicólogo ele vai atender individualizados e depois ele vai fazer essa junção. Que essa junção fica difícil muitas vezes para o casal, que ele não conversa, que ele não dialoga. E ali naquele momento vai ter a oportunidade de falarem suas dores, o que gosta, o que não gosta, que são coisas que eles esquecem de fazer, de colocar como é que ele quer esse relacionamento e o outro também. Até porque são duas pessoas cuidando de um relacionamento. Esse relacionamento é que precisa ter essa importância total. Exatamente. Isso entra no campo da doação, né? Qualquer relacionamento, você dá e você recebe. Então é importante que exista o diálogo para eu saber o que é que o outro quer de mim e para o outro saber o que é que eu quero dele. Então isso é importante, esse diálogo. E também entra no sentido de são dois mundos diferentes, né? São duas criações diferentes, são duas histórias de vida diferentes, né? Crenças diferentes. Então, assim, é importante que exista a intervenção de um profissional quando existe realmente essa dificuldade, porque muitas vezes acontece casos, exemplo, de traição, né? E a traição, eu entendo, teoricamente, que muitas vezes advém de uma situação de falta de diálogo, de falta de saber como o outro gosta do sexo, de falta de saber como o outro tem limites no sexo. E aí, muitas vezes, eu vou buscar em um terceiro coisas que eu poderia conversar com o meu parceiro e desenvolver, né? Muito bem. Existe essa possibilidade dessa mudança nesse relacionamento? Então, cada caso é um caso, né? Mas existe possibilidade de mudança, desde que o outro, visto como agressor, esteja disponível para isso, né? Ou a vítima, a pessoa vista como vítima, esteja preparada também para mudanças comportamentais. E, inclusive, se não der certo esse relacionamento, de mudar de parceiro ou de parceira, né? Vai mexer muito com questões de egos, né? Do sujeito. Isso. Então, assim, é um trabalho bem delicado, porque entra no sentido do que o outro entende como relacionamento, né? Do que o outro entende como certo e errado. Então, é preciso ter delicadeza nessa resposta, principalmente, porque cada caso é um caso, né? Vão existir necessárias mudanças comportamentais dentro do relacionamento, mas pode também existir necessária saída desse relacionamento, mas vai entrar muito no que o outro quer para a vida dele. Esse olhar para dentro que começa a despertar no ser humano, a partir desse momento em que acontece isso, esses relacionamentos abusivos, a gente sabe que vai tendo mudanças, vai tendo crescimento nesse relacionamento, amadurecimento. Em muitas situações, são jovens que estão ali se unindo em um relacionamento e a partir desse momento, por não terem aquela comunicação assertiva, eles começam a se adoecerem desde já e muitas vezes era relacionamento que era para durar muito tempo e dura muito pouco tempo por conta desse olhar que esse relacionamento ele não teve, que esse casal ele não teve. Não importa a idade, o importante é que você comece a se observar e entender a importância desse relacionamento para a sua vida,
para a vida da sua família, porque é você quem está ali, é você quem está vivendo, é você quem sabe o que está acontecendo. Cada um sabe as dores e a delícia de ser o que é. Então, cada um sabe o que está passando ali nesse relacionamento, né, Aline? Isso. Pegando um pouco do início da sua fala, mais uma coisa que eu queria trazer para o público de casa é a questão também de não pular fases, né? A importância de viver a fase do relacionamento, né? Porque às vezes a gente vive um relacionamento que daqui a uma semana já estou casada, por exemplo, né? E aí eu não conheço realmente o sujeito. O sujeito era lindo, maravilhoso, perfeito para me conquistar. Tinha gostos diferentes, tinha olhares diferentes. E aí, realmente, é preciso que se conversem para ver dá certo, não dá certo. E a vida continuar, porque é assim que a gente segue todos os dias. Não deu certo, segue a vida, olha para frente, né, Aline? Isso mesmo. Isso é importante, que o sujeito se conheça a ponto de falar tudo isso que você está dando como conselho. Pois é, mas se der certo, siga, porque é importante você estar em um relacionamento saudável. E se ele não está tão saudável, busque ajuda. E eu já quero lhe agradecer, Aline, muito obrigada por toda essa conversa maravilhosa que a gente teve aqui. Eu agradeço ao público de casa e agradeço à Cássia pelo convite. E sempre que precisar, estou à disposição. Vamos precisar, sim. No mais, eu queria só passar o meu contato, né? Okay. Se for necessário alguém tirar alguma dúvida ou realmente tiver uma condição de desabafo, tá? O meu e-mail é aline com 2 N's, Ferreira, psicóloga@gmail.com. Aline com 2 N's, Ferreira, psicóloga@gmail.com. Muito bem. Então, nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com mais Sexo e Prosa. Hoje tá combinado, tudo no esquema, tudo organizado. Vai ter samba, frevo, axé e um bloquinho descolado. Tá combinado, tá protegido. Vamos combinar, se aquele lance rolar, nada de vacilar, se libera. Vamos combinar? Prevenir é viver o carnaval. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Rodeios Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Ops Telecom, levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de R$ 129, com mais de 108 canais em HD. Ligue 3529-2324 e 99944-8863. E assine o melhor em internet e TV. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Estamos de volta com mais Sexo e Prosa, também com a nossa entrevistada Juliane César. Seja bem-vinda, Juliane. Juliane tem um currículo assim que eu vou até ler. Advogada, pós-graduada em Direito Tributário, Direito Civil e Direito Processual Civil e esteve presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, Ordem dos Advogados, subseção Arapiraca, entre 2017 e 2018. Seja bem-vinda, Juliane. Obrigada pelo convite, Cássia. É um prazer poder compartilhar do pouco conhecimento que eu tenho. Muito bem. Para a justiça, como é visto o relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo, vou até pegar o gatilho da nossa psicóloga que esteve aqui presente, a Aline. É a partir do momento que a mulher se sente violada. Não falo só a questão da agressão física, porque muita gente acha que a violência contra a mulher é só agressão. Não. É aquela agressão em que
as pessoas veem muitas vezes. Justamente, mas não sabe muitas vezes o que ela passa dentro de casa. Que a agressão começa dentro de casa mesmo, só com os dois. A agressão psicológica, a agressão até de chegar a proibir a mulher de ir a um local. Isso para a justiça já é uma agressão. E é um início, até para a mulher, e percebendo, porque a partir do momento que o homem a proíbe de ir à igreja, é um exemplo. Isso. A partir da proibição da igreja, é um tipo de violência, sim. Porque ela tem uma vida própria. Justamente, tem a questão social, a questão religiosa. Já tive casos de presenciar a questão da proibição de ir na casa da mãe, né? Porque muitas vezes a mãe é a primeira a perceber as agressões, não só as físicas. No caso, os parentes mais próximos que convivem muitas vezes com a vítima são os primeiros a perceberem esse tipo de agressão. E em muitas situações até a mãe ou um familiar observa isso e quando fala, cria mais conflito naquele relacionamento abusivo. Justamente, eu vejo muito, entre homem e mulher não se mete a colher, aquela dieta, ou aquele ditado, mas mete sim. Verdade. E para a justiça tem que meter mesmo. Até porque a questão da denúncia, ela não é só pela vítima, ou não é a depender da vontade da vítima que a denúncia tem que ser feita. E até essa denúncia sendo feita, vai ser averiguado, vai ser visto o que está acontecendo. Tem profissionais habilitados para estar atendendo essa mulher ou esse homem também. Né? Justamente. A questão da violência contra a mulher, ela tem que muitas vezes perceber. É como a psicóloga falou anteriormente, às vezes ela não nota porque está tão acomodada com a situação que acaba que não sabe se é realmente uma violência, às vezes o medo de sair do relacionamento, isso. A questão o marido, ele é que comanda. Vai ficar sozinha, o medo da solidão. Fica só, justamente. E isso, assim, a gente tem que ir se desprendendo desses costumes, né? Que veio através de gerações esse tipo de costume. Mas acredito que hoje o nosso século vive totalmente diverso do século passado. Então a gente tem que... A lei está seguindo essa modernidade. Então a consciência humana tem que seguir também. É verdade, Juliane. Como você falou, às vezes essa mulher ela não está percebendo esse relacionamento abusivo porque muitas vezes ela vem lá de uma infância que ela também teve relacionamentos abusivos. Justamente. Então, a partir do momento que uma criança vê o pai, seja alcoolizado, agredindo a mãe, muitas vezes cresce achando que aquilo é normal. Isso. Então, quando chega na fase adulta, vem a questão emocional, a gestão da emoção que aquela criança que cresceu num ambiente violento, ela cresce achando que qualquer homem pode chegar e fazer aquilo com ela. Então, na fase adulta, ela pode perfeitamente entrar num relacionamento abusivo da mesma forma que aconteceu com sua mãe, com sua avó, com outros familiares que ela presenciou a violência. Juliane, o que mudou com a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela trouxe para agilizar os casos de violência contra a mulher especificamente. Ela veio também como forma de aprimorar o Código Penal. Porque, assim, o Código Penal tratava muito de forma genérica a questão da lesão corporal, por exemplo. Então, a Lei Maria da Penha, ela veio muito mais detalhista. Ela trouxe mecanismos de defesa para combater a violência contra a mulher. Ela também obrigou a criação de instituições para combater e em defesa das mulheres que se encontram em violência. Então, ela veio realmente para querer proibir esse tipo de situação. E mostrar muitas situações de violência que existiam e que não eram vistas. Deixava passar, como você falou há pouco, religiosa, de ir a uma igreja, dessa mulher ter uma vida própria e sem que ela tivesse esse companheiro que estivesse privando ela de fazer algo. Justamente, a lei ela é bem detalhista com relação aos tipos de violência. Ela traz um rol enorme com relação
as situações que a mulher pode se encontrar em violência. Então, é importante você saber, você conseguir identificar, e o principal é procurar ajuda. Isso. Muitas vezes, a mulher pode não encontrar ajuda nos familiares. Procura ajuda em um profissional, seja um advogado, seja um psicólogo. Acredito que os dois poderão orientar a suposta vítima de uma forma mais ideal para a situação. No seu olhar, isso tem mudado dessa mulher ter ido buscar essa ajuda? Hoje essa mulher, ela vai mais? De acordo, depois que a lei foi instituída, né? A lei foi instituída em 2006. Inclusive, esse ano teve uma alteração. No caso, em 2018 teve uma alteração que veio mais para reforçar. E acredito que as denúncias veio aumentar. Acredito não, está comprovado que as denúncias, à medida que a lei foi instituída, que a lei foi posta ao público, e as mulheres foram tomando mais coragem a partir para querer denunciar, para querer sair daquele relacionamento que muitas vezes não consegue, acha que não tem condições, N situações. Se a mulher ela não prestar essa queixa na delegacia ou procurar algum órgão, e esse homem, ele fica impune? Na verdade é assim, se ela não denunciar, se ninguém denunciar, ele vai ficar impune. Então, seja um vizinho, seja um colega que presencia violência, que saiba da violência. E que não precisa nem ter esse medo que muita gente tem. Tem números em que você pode ligar e automaticamente você não precisa dar nenhuma informação. E você vai, eu sempre digo, Juliane, que quando se faz uma denúncia, você vai estar ajudando alguém, está salvando vidas, está resolvendo ali situações em que muitas vezes pode até levar à morte, e você está salvando vidas fazendo uma denúncia. Justamente. Inclusive, eu não sei se você deve saber, porque a notícia foi mundial, foi nacionalmente reproduzida várias vezes, da questão da advogada que foi jogada do 4º andar. Sim. Que inicialmente havia a suposição de que ela tinha se suicidado. E depois do vazamento das fotos, dos vídeos, as agressões do marido começaram no carro, na garagem, nos corredores, e ninguém denunciou. Eu não acredito, na minha opinião, eu não acredito que nenhum vizinho não tenha denunciado. Se alguém tivesse denunciado, com certeza aquela mulher talvez estaria viva. Apenas com 29 anos de idade ela tinha. Apesar de ser advogada e conhecer da lei. Para você ver que não é só os leigos que estão nessa situação. Pessoas, ela, no caso pessoas que conhecem da lei, foi vítima. Ela foi vítima por conta de não ter coragem de sair de um relacionamento abusivo, por não ter ninguém da convivência, vizinho, seja lá o que for, não ter coragem de denunciar essas agressões. E muitas vezes a vergonha também que essa mulher tem de ir buscar ajuda, de fazer a denúncia. Em muitas situações acontecem a violência e elas estão ali guardadas porque essa mulher ela não tem a coragem de fazer essa denúncia. Justamente. Eu acredito que a situação financeira também pese, não só a familiar. Isso. Sendo que uma das medidas de restrições que os juízes podem determinar é a situação até da questão de pagar uma pensão provisória para aquela mulher que está afastada do marido, caso ela não tenha condições financeiras de se manter, ou devido à agressão teve que se afastar do trabalho. Que muitas agressões, você sabe, assim, a gente vê, só colocar no YouTube para você ver a questão de quantas mulheres são agredidas, quantos vídeos são publicados. É um absurdo a nossa realidade hoje. Nós estamos falando muito em mulher, mas e o homem que está lá e dizendo, eu também estou sofrendo, nesse relacionamento abusivo? Acontece de muitos homens fazerem a denúncia? Na verdade, acontece. Mas, infelizmente, nossos tribunais não chegam a um consenso se a Lei Maria da Penha vale para o homem ainda. Não tem o mesmo peso. Ainda não. Acredito que hoje um homem que denuncie, que eu sei que há vítimas, eu sei que há homens que sofrem vários tipos de violência, não só a física,
eles, no caso de física, vão responder por lesão corporal, por enquanto. Mas, enquanto isso, a legislação, o judiciário está andando para uma decisão final. O que são medidas restritivas? Certo. As medidas restritivas, hoje, a Lei Maria da Penha, há várias. Seja limitação de distância da mulher, proibição do agressor falar com ela, de falar com os familiares, de falar com as testemunhas. Há esse tipo de proibição. Há a questão também, o juiz pode determinar 2 medidas protetivas ao mesmo tempo, dependendo da situação, dependendo do caso. A questão de bloqueio de bens da vítima também pode ocorrer, bloqueio de contas, bloqueio de bens. O agressor pode ser condenado, se no caso da época da agressão, na época da investigação, o agressor vier a se desfazer de bens, ele pode ser condenado a restituir à mulher a parte que equivale a ela. Então, assim, medidas protetivas há diversas. Eu acredito que o maior receio é a denúncia. A denúncia da mulher, a coragem mesmo dela tomar essa decisão. Essa mulher precisa se empoderar. Precisa se amar. Acho que o amor próprio é o que gere tudo. É onde eu te chamo para a questão da gestão da emoção. Quando você não está bem emocionalmente, você acaba, no caso do homem, por exemplo, descontando onde quem menos merece, na verdade. Que é a sua companheira, ou, no caso do homem, a mulher que está ali, né, cometendo aquela violência, e que a gente... Hoje existem muitos casos, mas também, Juliana, nós temos locais que possam proteger essa mulher. Temos, sim. A questão da denúncia, temos a Delegacia da Mulher, Isso. né? Tem o próprio Ministério Público, a Defensoria Pública, ela também, além de receber essas mulheres em violência, elas têm um psicólogo dentro da instituição, tem uma advogada também que está pelo órgão, tem também os órgãos municipais que agem como uma rede, toda uma rede para defesa delas. Isso. A questão de, vamos supor, as mulheres querem sair de casa. Tem locais específicos para receber a mulher, que possa proteger essas mulheres. A gente tem o CREAS, que também pode receber essa família e encaminhar, no caso, encaminha para o CRANSV também, né? O CRANSV é outro local em que pode acompanhar essa mulher, ajudar essa mulher a se fortalecer para que ela possa ir até lá, fazer a denúncia, ir até a delegacia e buscar essa ajuda, porque é necessário e a gente precisa combater esses tipos de abusos que acontecem nos relacionamentos, para que a gente possa ter famílias mais saudáveis, de uma forma diferente e mais felizes. Justamente. Eu acredito que, assim, quando o relacionamento chega a um ponto que chega na violência física, a mulher ou o homem tem que pensar e ver se realmente é aquilo que eles querem para a vida deles. O espelho, se tiver filhos, o relacionamento deles acabam sendo um espelho para a criança. Isso. Então a gente tem que rever muito a questão dos nossos atos, porque a lei está aí, os órgãos para a defesa das mulheres também estão aí, mas tem que haver a denúncia para poder que esses órgãos eles realmente ajam. Com relação à denúncia, nós temos o 0800, que é uma ligação direta para casos de violência contra a mulher. Isso. Temos também um aplicativo, Clique 800, também serve para a questão de denúncia de mulheres que estão em violência. O 180 também, né? O 180. O 180 que é especificamente para a violência contra a mulher. Uhum. Você já viu algum relacionamento que chegou lá, abusivo, e deu certo e voltaram a ter uma convivência legal? Vi. E por pouco não chegou na esfera jurídica. Muito pouco. Eu conheci uma pessoa que ela, quando bebia, ficava muito violenta. Inclusive com a companheira na época. Sendo que o que aconteceu? A companheira chegou, percebeu que ele estava extrapolando e disse: eu não quero isso pra mim. Ou você muda, ou cada um pro seu lado. E ele resolveu mudar. Ele hoje não bebe.
né? Essa postura é muito importante. A partir do momento em que essa mulher ela começa a se olhar, ou esse homem também, e começa a perceber esse relacionamento ele está abusivo. Eu não aceito. A partir do momento em que ela aceita, isso vai se tornando automático. Todos os dias tem uma repetição. Vai se repetindo. Às vezes as agressões não começam físicas, como a gente conversou inicialmente. Começa numa proibição, vai proibindo a questão financeira, a pessoa querer tomar de conta das finanças da outra é um tipo de violência, proibir de comprar, essas proibições começa pequeno. Então, a mulher vai aceitando, a mulher vai deixando, isso vai aumentando gradativamente a chegar ao ponto de uma agressão física. Então, essa minha colega que chegou e disse, não quero isso pra mim, como a psicóloga falou, ela sabia o que ela queria pra ela. Ela não queria estar num relacionamento agressivo. Isso. Então, ela chegou e disse, eu não quero mais. Então, foi quando ele percebeu e aceitou mudar. Pro bem deles, pro bem do relacionamento deles. Hoje eram namorados, casaram, tem um casal de filhos e tá tudo certo. Mas coisa quase boa. Foi pra via jurídica. Por muito pouco. Boa. Pois é, existem muitos casos em que dão certo. Então, se você está passando por alguma situação dessa a qual nós falamos aqui, busque ajuda, procure melhorar a sua vida com o seu companheiro, no seu relacionamento, para que você possa ter um relacionamento saudável. Nós já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, Sexo e Prosa, e eu quero agradecer, Juliane, muito obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Deixa uma mensagem aí. Então, para as mulheres que estão nos assistindo, vejam se realmente o relacionamento que vocês estão vivendo é o que você quer para você. Eu acredito que todo dia Deus nos dá a chance de recomeçar. Então, por que não recomeçar hoje? Por que não recomeçar amanhã? Por você, por seus filhos. Eu acho que é isso e vamos seguir em frente. Vamos. Estamos chegando ao finalzinho de mais um Sexo e Prosa. E como Juliane falou das mulheres, eu também deixo um recadinho para os homens. Se você está passando por alguma situação de violência no seu relacionamento, denuncie e busque ajuda para você ter uma vida saudável, uma vida vitoriosa também no seu relacionamento. Quero agradecer a Deus por esse momento e também a você pela audiência de estar aqui com a gente, nos ouvindo e aprendendo um pouco mais. Eu desejo a todos uma boa noite.